Alô, jurista! Bem-vindo ao melhor canal de conteúdo jurídico do YouTube. Vamos assistir à arguição do candidato Danilo Alves na prova oral para o cargo de magistrado do Tribunal do Mato Grosso. Ele tirou um 10 redondo nessa fase. Mas antes você já sabe, jurista bom é aquele que está inscrito no canal. Por isso, inscreva-se e ative o sininho para mais notificações, curta, compartilhe e comente, se quer que eu faça uma análise das questões e respostas. Vamos conferir. Boa tarde, doutor Danilo. Boa tarde, excelência. É correto dizer que conflito entre lei federal, estadual e municipal se resolve pelo critério hierárquico? Excelência, não há conflito entre leis federal, estadual e municipal. Não obstante, existe uma hierarquia entre a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal. O critério de resolver o conflito entre uma lei federal e uma lei municipal, por exemplo, é o critério da competência previsto de forma expressa nos artigos 22, 23 e 24 da Constituição Federal. Portanto, não é correto falar a existência de uma hierarquia entre lei federal, estadual e municipal. O município ele pode legislar eventualmente sobre o horário de funcionamento do comércio, sobre funcionamento de bancos. Há essa possibilidade? Perfeitamente. Vigora no ordenamento jurídico brasileiro um federalismo cooperativo, em que dentro desse federalismo cooperativo há uma predominância do interesse local. O município, portanto, ele possui competência para legislar sobre o horário de funcionamento de estabelecimentos locais. Inclusive, existem súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Entretanto, em se tratando de horário de funcionamento de estabelecimento bancário, por ser um serviço de caráter nacional, atrai o interesse da União e, portanto, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento da sua jurisprudência, por meio do qual, em se tratando de competência para legislar sobre o horário de funcionamento bancário, a competência seria da União e não dos municípios. Discorra sobre a concepção aristotélica de justiça. Perfeitamente. Inicialmente, cumpre salientar que Aristóteles, ele é pertencente a uma teoria, a uma classe idealista, em que adota um entendimento absoluto sobre justiça. Portanto, Sócrates, Platão e Aristóteles, como idealistas, acreditam no conceito absoluto e verdadeiro de justiça, que pode ser alcançado através de um esforço filosófico. Para Aristóteles, ele adota uma justiça como igualdade, porque para ele o justo é o caminho do meio. Conforme Aristóteles, há uma mesótes, que o caminho do meio é o caminho justo. Ele faz uma distinção entre uma justiça em sentido lato, ou universal, e justiça em sentido estrito, ou particular. Essa justiça em sentido lato, ou universal, seguindo a tradição socrática, é fazer cumprir as leis da polis. Cumprindo as leis da polis, há uma justiça em sentido lato, ou universal. Por sua vez, a justiça em sentido estrito ou particular, ela é uma justiça comutativa ou distributiva. A justiça comutativa é a justiça entre os particulares, uma justiça em sentido formal, portanto, de natureza aritmética, e uma justiça em sentido distributivo é uma justiça num conteúdo material, uma relação entre o Estado e o particular, como a distribuição de riqueza do Estado entre os particulares. Portanto, é uma justiça de natureza material, essa justiça distributiva. Cumpre salientar que o conceito de justiça para Aristóteles ele é complementado pelo critério da equidade, que é a justiça no caso concreto. Quando uma lei ela for genérica ou específica e não se adequar ao caso concreto, se aplica a equidade, que é a justiça no caso concreto, para considerar as especificidades daquele caso. Vamos falar um pouquinho sobre direito penal. O conceito de tipicidade no direito penal. O que é um tipo penal? Qual é o conceito de tipicidade? Excelência, o tipo penal é um modelo abstrato e genérico previsto em lei que descreve a conduta proibida e a conduta permitida. A tipicidade, por sua vez, é um elemento do fato típico ao lado da conduta, do resultado e do nexo de causalidade, que se subdivide em tipicidade material, que é a lesão ou o perigo de lesão ao bem jurídico provocado, onde reside, por exemplo, o princípio da insignificância, tema trabalhado por Klaus Roxin, e a tipicidade formal, que é a subsunção da conduta praticada pelo agente à norma.
também é uma tipicidade conglobante, tema desenvolvido por Eugênio Raul Zaffaroni, por meio do qual essa tipicidade conglobante, o fato contrário à lei penal, também deve ser contrário ao ordenamento jurídico como um todo. Portanto, para essa faceta da tipicidade conglobante, o tipo penal é formado por uma tipicidade legal ou formal, que é a subsunção do fato à norma, e uma tipicidade conglobante, que é formada pela tipicidade material e pela antinormatividade. Falando em tipo penal, até pelo princípio da legalidade, o tipo penal ele deve ser o mais delimitado, o mais fechado possível. Como que eu trabalho, na criminalidade difusa? Há possibilidade de nós pensarmos em tipos penais abertos na criminalidade difusa? Silêncio. De fato, os tipos penais, em regra, eles devem ser fechados, com a presença de um núcleo, um elemento em que busca-se delimitar de forma precisa e perfeita o conceito do crime. Entretanto, se tratando de uma criminalidade difusa, é possível se pensar em um tipo mais aberto. A título de exemplo, os crimes culposos estão presentes em tipos penais abertos, em que não há uma delimitação precisa do delito no tipo penal. Quando eu penso, por exemplo, no terrorismo, quando eu penso, em uma organização criminosa, numa macrocriminalidade financeira, dá para nós pensarmos, eventualmente, em antecipação de tutela penal? Dá para nós pensarmos em crimes de perigo abstrato? Dá para nós pensarmos em norma penal em branco? Dá para nós pensarmos em facetas e características do denominado direito penal do inimigo, que é uma vertente do funcionalismo extremado ou sistêmico de Ginter e Jacobs? Perfeitamente. Excelência, em sistemas hierárquicos, de uma estrutura hierárquica de organização criminosa, em que há uma estrutura de poder ilícita, é possível se falar em uma antecipação do tipo penal. Inclusive, a lei de terrorismo pune os atos preparatórios de terrorismo. E existe uma teoria da espiritualização do direito penal que trata deste tema, que, ao invés do direito penal tratar de caráter repressivo, se adianta a tutela penal para um caráter preventivo, adotando, portanto, proteção aos direitos difusos e também em busca de salvaguardar a sociedade contra justamente organizações criminosas, associações criminosas e estruturas ilícitas de poder. Então, atualmente se fala em adiantar a tutela penal para uma faceta preventiva. E qual a opinião do senhor a respeito disso? Uma análise crítica dessas características do direito penal do inimigo nessa criminalidade organizada, sistêmica? Excelência, o direito penal do inimigo, ele vê aquele que vai contra a estrutura de poder como inimigo, e este inimigo não merece aos direitos fundamentais pertencentes ao Estado. Sob essa ótica de que o inimigo ele não merece a salvaguarda dos direitos fundamentais, ela é criticada na medida em que todo aquele que vive uma Constituição deve ser salvaguardado seus direitos. Mas, por outro lado, eu concordo com essa antecipação da tutela penal em busca de salvaguardar a própria sociedade. Essa antecipação de caráter preventivo, portanto, é uma medida justa e válida desde que observados os direitos fundamentais. Eu estou satisfeito, doutor Obrigado, Danilo. excelência. Boa tarde, doutor Danilo, Boa tudo tarde, bem? excelência. Tudo jóia, graças a Deus. Eh, por gentileza, o que se entende por justiça como um valor social? Excelência, a justiça consiste em um conceito plurívoco, em que a justiça com reciprocidade, igualdade, e essa justiça como valor social busca salvaguardar as diversidades culturais e sociais existentes dentro de um Estado. Portanto, a justiça como valor social deve olhar pela camada marginalizada, pelo sistema cultural não dominante dentro de uma cultura, em busca de fazer uma justiça de modo global e não apenas uma justiça apenas parcela da sociedade, parcela dos direitos culturais hegemônicos da sociedade. Doutor, poderia, por gentileza, tratar para mim a respeito dos conceitos de John Rawls e de Amartya Sen? Certo. Excelência, John Rawls trata do conceito de igualdade e de justiça, por meio do qual ele trabalha com os conceitos de véu da ignorância e
trabalha com o conceito de uma sociedade desde o seu ponto original. Para que uma sociedade seja criada de forma justa para John Rawls, ele faz um pensamento hipotético por meio do qual deve-se partir de uma posição original com um véu da ignorância. Assim, ao se criar uma sociedade, deve-se pensar em uma sociedade sem o seu onde você se encontra nela, e a partir desse conceito se cria uma sociedade com os valores sem, quando você não está na sua posição que se encontra na sociedade, você consegue fazer leis mais justas. Então ele defende um liberalismo igualitário. E o doutor poderia, por gentileza, discorrer sobre a Amartya Sen? Excelência, quanto a essa doutrinadora em específico, eu não me recordo. Tudo bem. Eu gostaria, por gentileza, que o doutor me falasse sobre a possibilidade ou a impossibilidade de adoção de regime de PPP para a administração de presídios no Brasil. Excelência, a parceria público-privada, prevista na Lei 11.079, consiste em uma forma especial de concessão de serviço público, concessão tradicional prevista na Lei 8.987 de 95. Essa parceria público-privada ela pode ser patrocinada ou administrativa. Quanto à pergunta que a Vossa Excelência fez, entendo ser possível uma parceria público-privada no âmbito dos presídios, desde que observados os requisitos legais, como um prazo mínimo de 5 anos até o limite de 35 anos, um valor mínimo de 10 milhões de reais, e desde que no âmbito dessa parceria público-privada para em se tratando de um presídio, deve-se observar que o poder de polícia do exercício do presídio deve ficar nas mãos do Estado, na medida em que, em regra, este poder de polícia ele não é delegado ao setor privado. Sendo assim, atividades de polícia no âmbito dessa parceria público-privada deve ficar a cargo do Estado e não do parceiro privado, mas é possível. Certo. E dentro dessa possibilidade, então, eu queria que o doutor citasse para mim exemplos de atividades que seriam delegáveis. Perfeitamente. A atividade de própria gestão do presídio, atividades de reforma, construção, também quando não constitui única e exclusivamente o exercício da mão de obra, mas pode constituir uma dessas atividades, a mão de obra no âmbito do presídio, questões de fornecimento de alimentos, dentre outras, mas o exercício efetivo do poder de polícia pertence ao Estado. Obrigada, eu estou satisfeita. Obrigado, Excelência. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Excelência. Vamos começar pelo direito financeiro e tributário. Qual seria o conceito de lançamento e os tipos, as modalidades que nós temos no nosso sistema? Perfeitamente. Excelência, o lançamento possui uma divergência na doutrina quanto à sua natureza jurídica e o seu conceito. Para uma primeira corrente, que entende que o crédito tributário surge com o fato gerador, esse lançamento possuiria uma natureza declaratória. Mas o Código Tributário Nacional prevê de forma expressa, em seu artigo 142, que o lançamento possui uma natureza constitutiva. Portanto, é o ato por meio do qual a autoridade administrativa, um ato vinculado, por meio do qual essa autoridade administrativa ela verifica a ocorrência do fato gerador, o sujeito passivo, o montante do tributo e realiza o lançamento. Uma terceira corrente entende que é possui uma natureza mista, na medida em que esse lançamento declara a ocorrência do fato gerador e constitui o crédito tributário. Quanto às espécies de lançamento, pode-se citar o lançamento por declaração, que é aquele em que o poder público, juntamente com o contribuinte, realiza esse lançamento. Pode-se citar, por exemplo, o ITBI e o ITCD, como impostos de tributos por declaração. O lançamento de ofício, em que não necessita de um auxílio do contribuinte, como o ITBI e o IPVA. E também o lançamento por homologação, que é aquele em que o contribuinte ele antecipa o pagamento do tributo, sujeito a uma condição resolutiva do prazo decadencial de 5 anos, para que haja confirmação deste crédito. A título de exemplo, de lançamento por declaração, o ITCD e o imposto de renda. Perdão, o ITCD e o ICMS. Passando para o direito
Vamos ver onde que está aqui, ó. Sim. Ponto 11. Direito civil. No âmbito do pleito de revisão de cláusulas do contrato formulado por uma parte contra a outra, em que consiste a teoria da base do negócio? Excelência, a teoria da base do negócio possui origem da doutrina alemã, por meio do qual as partes de comum acordo no momento das tratativas do negócio se acertam por meio do qual é havendo uma superveniência no bojo deste negócio jurídico, em que altera a base, o sinalagma genético deste contrato é a possibilidade da sua alteração. Essa teoria, ela se assemelha muito à teoria da imprevisão de natureza francesa, mas se distingue no fato de que a teoria da imprevisão, ela exige uma onerosidade excessiva, e já a teoria da base objetiva não está vinculada única e exclusivamente a essa onerosidade excessiva, mas a qualquer quebra do sinalagma genético em relação aos aspectos essenciais desse contrato. Portanto, essa teoria de origem alemã, ela se assemelha muito à teoria da base, quebra da base objetiva do contrato, que se remete ao Código de Defesa do Consumidor, que exige-se apenas uma posterior imprevisão para que seja possível a revisão do contrato. Agora vamos ao processo civil. No cumprimento de sentença que condena ao pagamento de alimentos, é possível ao alimentando cobrar as 18 parcelas mensais inadimplidas pelo alimentante, ou ele deve cindir o cumprimento em dois, um para a parte que se efetivará com a constrição patrimonial e outro pelo montante que enseja a prisão. Excelência, o Código de Processo Civil prevê de forma expressa que, em se tratando de cumprimento de sentença de alimentos, quando se utiliza o rito da prisão, é possível cobrar as parcelas anteriores em atraso. Já em se tratando de cumprimento de sentença pelo rito da penhora, seria apenas aquelas parcelas vencidas no curso do processo. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça fez uma interpretação sistemática e finalística desses institutos, por meio do qual prevalece o entendimento de que, mesmo se adote um rito da penhora, é possível que se cobre as parcelas vencidas no curso do processo e aquelas anteriormente. Isso porque, caso não fosse possível, seria um meio gravoso para o alimentante, o devedor de alimentos, na medida em que o alimentado teria que se valer de mais de uma execução e se valer do rito da prisão para cobrar aquelas parcelas anteriores. Então, em observância ao princípio da razoabilidade, da economia processual e da menor onerosidade para o devedor e em busca de uma salvaguarda dos direitos do credor, é possível sim, no mesmo cumprimento de sentença, cobrar as parcelas vincendas e aquelas vencidas nos 18 meses anteriores, conforme Vossa Excelência disse. No cumprimento de sentença que reconhece a obrigação do réu de entregar coisa certa, é viável ao executado em impugnação exigir retenção por benfeitoria? Silêncio, o cumprimento de sentença, ele é o processo é sinalagmático na medida em que o cumprimento de sentença deriva de um processo de conhecimento anterior. Em razão dessa característica do cumprimento de sentença, não é possível um direito de retenção de benfeitorias necessárias no momento do cumprimento de sentença, na medida em que essa retenção deveria ter sido requerida no momento da contestação do processo de conhecimento. Inclusive, existe previsão expressa no Código de Processo Civil neste sentido. Entretanto, cumpre salientar que uma eventual execução de título extrajudicial, quando não houve esse processo de conhecimento anterior, aí sim seria possível a retenção. Mas no cumprimento de sentença, em razão da especificidade do procedimento, não é possível.
Muito bem, obrigado, o senhor está dispensado. Obrigado, Excelência. O candidato Danilo se saiu muito bem, dominou a banca com suas respostas, a nota máxima foi muito merecida. Se você, jurista, quer aprender e testar seus conhecimentos em direito penal, separei 2 vídeos de certames para o Ministério Público de Minas Gerais, uma prova bem exigente e que você vai gostar. Eles estão aparecendo na tela agora. Bom aproveito, jurista.